O Senhor logo vem. Você está no canal Lendo com Claudinha. Livro Só para Jovens, página 92. Desrespeito aos conselhos. Esse tipo de relacionamento, de casar-se e dar-se em casamento, é uma das armadilhas especiais de Satanás. E quase sempre ele é bem sucedido em seus planos. Tenho a mais dolorosa sensação de não poder fazer nada quanto aos casais. Quando os casais vêm me pedir conselho sobre esse assunto, posso falar as palavras que Deus quer que lhes fale, mas frequentemente eles põem em dúvida cada ponto e insistem em levar avante seus próprios propósitos e, por fim, fazem o que querem. Parece que não têm poder para vencer seus próprios desejos e tendências e querem, por todos os meios, casar. Não consideram o assunto com cuidado e oração, entregando-se nas mãos de Deus para serem guiados e consolados e controlados por seu espírito. Eles não parecem respeitar a Deus, pensam que compreendem perfeitamente a questão, sem a sabedoria de Deus ou os conselhos de outras pessoas. Quando já é tarde demais, descobrem que cometeram um erro e puseram em perigo sua felicidade nesta vida e a salvação eterna. Não admitiam que alguém soubesse mais do assunto do que eles. Se o conselho tivesse sido aceito, poderiam ter poupado anos de ansiedade e tristeza. Mas os conselhos são em vão para aqueles que estão envolvidos, que estão resolvidos a seguir seu próprio caminho. A paixão faz com que essas pessoas ignorem cada barreira que a razão e o bom senso podem colocar. O amor é uma planta de origem celestial. Não é insensato, não é cego, é puro e santo. Mas a paixão do coração natural é algo totalmente diferente. Enquanto o amor puro inclui Deus em todos os seus planos e está em perfeita harmonia com seu espírito, a paixão é teimosa, precipitada, insensata, desrespeita todos os limites e faz do objeto de sua escolha um ídolo. A graça de Deus será demonstrada em todo o comportamento de uma pessoa que tem um verdadeiro amor. Modéstia, simplicidade, sinceridade, moralidade e religião marcarão cada passo em direção ao casamento. Os que são dirigidos dessa forma não se deixarão absorver no relacionamento com o outro, a ponto de perder o interesse na reunião de oração e nos cultos religiosos. Se homens e mulheres têm o hábito de orar 2 vezes ao dia antes de pensar em casamento, devem fazer isso 4 vezes ao dia quando pensam em dar esse passo. O casamento influenciará e afetará a sua vida, tanto neste mundo como no futuro. Um cristão sincero não levará avante seus planos nessa direção sem o conhecimento de que Deus aprova essa atitude. Não desejará escolher por si mesmo. Não achará que Deus deve escolher por ele. Não devemos satisfazer a nós mesmos, pois Cristo também nos satisfez a si mesmo. Não quero que pensem que estou dizendo com isso que alguém deve se casar com quem não ama. Isso seria pecado. Mas não se deve permitir que a fantasia e a natureza sentimental levem à ruína. Deus requer o coração todo, o mais profundo afeto. A maioria dos casamentos de nosso tempo e a maneira como são conduzidos os tornam um dos sinais dos últimos dias. Os homens e as mulheres são tão persistentes, tão teimosos, que Deus é deixado fora da questão. A religião é colocada de lado, como se não tivesse parte a desempenhar nesse assunto solene e importante. A menos que os que dizem crer na verdade sejam santificados por ela e elevados no pensamento e no caráter, não estarão em posição favorável diante de Deus, como o pecador que nunca recebeu a luz a respeito das exigências da verdade. Responsabilidades do casamento. Muitos se casaram sem ter adquirido propriedade e sem herança alguma. Não tinham força física ou energia mental para adquirir bens. São justamente esses que se apressaram para casar e tomaram sobre si responsabilidades das quais não tinham compreensão exata. Não possuíam sentimentos nobres e elevados e não tinham ideia precisa do dever de um marido e pai e o que lhes custaria para suprir as necessidades de uma família. E não manifestaram mais prudência no aumento da família do que a que mostraram em suas transações comerciais. A instituição do casamento foi designada pelo céu para ser uma bênção ao homem, mas, em sentido geral, tem sido maltratada de tal maneira a torná-la uma terrível maldição. Ao se casar, muitos homens e mulheres agiram
como se a única questão que tinham que resolver fosse se amavam um ao outro. Mas devem compreender que a responsabilidade que têm no casamento é maior do que essa. Devem considerar se seus descendentes terão saúde física e força mental e moral. Mas poucos agiram com motivos e pensamentos nobres que não poderiam rejeitar levianamente de que a sociedade tinha direitos sobre eles e que o peso da influência de sua família faria diferença para melhorar ou para melhor ou para pior. E por hoje é isso. Amanhã continuarei a leitura deste livro. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde.